Tipo, bateria social, relação tóxica. Ah, estou numa relação tóxica. Quem diz que você não é o tóxico da relação? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. E hoje tem um assunto interessantíssimo, eu tenho certeza que você vai gostar, não saia daí, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre família e os seus conflitos. Eu tenho certeza que todo mundo na família tem aquele parente que quando você chama para um almoço, para um jantar de família, para uma reunião de Páscoa, né? Ou de Natal, sempre tem alguém que não vai porque tem alguém que não fala com outra pessoa, porque há conflitos. E às vezes na própria família que mora junto ali, o pai não fala com o filho não fala com o pai. E temos um especialista na área que vai ajudar você, dando algumas dicas para você aprender como resolver esses conflitos. Estou aqui com o psicólogo clínico Wagner Pereira, daqui a pouquinho você vai conhecê-lo, tá bom? Formado, pós-graduado em psicologia jurídica. Olha, antes de eu apresentá-lo para você, vai compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não segue as redes sociais, eu vou dar um tempinho, em alguns segundos, para você já seguir. Tá no YouTube, é só você digitar podcast Liberchat, ativa o sininho aí. Temos o nosso Instagram, que é podcast, @Liberchat_. E estamos também no Spotify. Só digitar lá Liberchat Podcast e você vai ouvir os áudios ali. E depois que você ouvir esse episódio, tá bom? E compartilhar para o máximo de amigos que você puder, você vai ouvir ou ver os episódios anteriores, porque com certeza tem assuntos ali que interessam muito para você e você vai aprender muito, tá? Quero já antecipadamente agradecer os nossos colaboradores que aparecem aí para você na tela, tá bom? Sem eles não poderíamos fazer este episódio aqui, tá bom? Bom, com vocês, o psicólogo aqui, Wagner Pereira, muito obrigado pela sua presença. Eu sempre gosto de agradecer no início, porque no final o papo vai ficando tão interessante, o tempo de acabar é muito rápido, passa muito rápido o bate-papo e às vezes eu acabo esquecendo de agradecer, tá? É um prazer imenso ter você aqui, seja bem-vindo. Você está no podcast Liberchat. Liberchat é uma junção de duas palavras, liber de liberdade e chat de bate-papo. Então aqui você tem liberdade para expor as suas ideias tranquilamente, para que as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo possam se beneficiar do nosso conteúdo que aqui é apresentado. Eu já falei o seu nome, mas pode se apresentar novamente, falar de onde você é, a sua formação de maneira mais completa. Eu só fiz uma síntese aqui, né? Perfeito. E fique à vontade aí, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, né, participando desse podcast. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo e que certamente quem ganha é o telespectador, né? Eu sou formado em psicologia, né, há quase uma década. E a psicologia ela vem de uma demanda, eu diria que conjunção com a teologia, né? Eu também sou formado em teologia. Nossa, que legal. E eu tinha uma indagação em alguns assuntos pertinentes à teologia, relacionado também à família e à fé. E eu acho que a psicologia ela veio trazer esse combo que veio dar resposta a algumas questões também, né? A gente quando vai fazer psicologia, a gente tem uma mera ilusão de que a gente vai trabalhar com questões pessoais, resolver conflitos interiores, e é um mero equívoco e engano. No decorrer da formação, a gente percebe o quantos os assuntos diversos que a gente é submetido e que a gente aprende, né, na prática, na teoria, a gente percebe o quanto a gente fica distante disso, né? E a psicologia deu base para responder uma série de questões. No decorrer da formação da psicologia, né, que eu tive uma formação com bastante ênfase nessa relação com fé também, que eu tinha uma preocupação com isso, porque a gente tem um certo preconceito enquanto teologia / psicologia, né? Hoje a gente existe uma gama muito grande de pessoas que no crivo teológico estão se preocupando bastante com a temática da psicologia. E isso é fundamental. E este assunto de hoje, né, a família, conflitos, ele vem a calhar com o que a gente está vivendo na nossa atualidade. E é um assunto bem pertinente. Por coincidência, se você está chegando pela primeira vez, quem está falando com você aí é o Wilson, né? O professor Wilson aqui, que também sou formado em teologia, tenho bacharel em história, sou professor de história também, jornalista. E, por incrível que pareça, eu também estou sonhando há algum tempo em cursar psicologia também. Só vai somar. Só vai somar, eu acredito que é muito importante, por quê? Quando eu fiz o meu curso teológico, não sei se no seu caso foi assim,
eu tive apenas, acho que um semestre que eu tive aula de psicologia. Na história, na licenciatura de história, eu tive acho que 2 semestres de psicologia. Mas na teologia não, foi só um semestre que eu tive, acho que uma aula ou 2. Uma aula não, né? Uma grade ali. Um bloco, né? Um bloco, exatamente, de psicologia. Mas acontece, quando você vai atuar para a área pastoral, eu não atendo, né? Eu já trabalhei como estagiário, como pastor de uma comunidade religiosa, mas há muitos pastores que são vistos como verdadeiros psicólogos, mas na verdade eles não são. Sim. E é orientado que quando um pastor, um líder religioso, um membro procura para conversar, ter alguns conselhos ali pastorais e tal, dependendo do assunto, que o pastor responsável deve fazer encaminhá-lo para um psicólogo, para que o profissional na área possa atendê-lo da melhor maneira correta, né? O pastor não é psicólogo, mas às vezes atua como tal, e a gente não pode exercer um exercício da profissão que não é autorizado pela legislação. E mesmo porque, né, Wilson, vai faltar algumas ferramentas que é de demanda de demanda importante para você ter ênfase, né? E êxito no que você vai realizar, né? Isso foi muito interessante. No decorrer dessa formação, eu acabei indo para a psicologia jurídica. Por quê? Os assuntos que a psicologia jurídica me apresentava acabava fechando as questões que era a minha indagação primária, né? A respeito da própria psicologia / teologia. Então, são 2 ciências, né? A gente pode considerar a teologia como ciência também, e que vieram trazer para mim elementos que são cruciais e fundamentais para o atendimento direto às pessoas, né? Eu venho desse segmento cristão também há muitos anos, e a psicologia me trouxe uma certa flexibilidade para entender algumas questões. Tá. Eu quero fazer uma observação aqui, que eu acho que é pertinente, você como psicólogo vai ajudar a esclarecer, você que está em casa aí, ou ouvindo aí no carro, né, dirigindo, ouvindo esse episódio aqui, o nosso bate-papo, é que durante muitos anos, principalmente quem vem da área teológica, da área cristã, se ouvia falar nas comunidades religiosas que uma pessoa que tinha depressão, ansiedade, era falta de Deus. Sim. Não se via uma doença, um problema de ansiedade ou depressão como algo realmente, como é que eu posso dizer assim, do físico humano, né? Uma doença mental, mas algo mais levado por âmbito espiritual, que era a ausência de Deus na vida da pessoa e tal. Mas quando você estuda, como você disse, a teologia como uma verdadeira ciência, você verá que no próprio texto bíblico, pessoas que hoje são consideradas profetas, eles tiveram problemas psicológicos, de depressão, né? O próprio Elias lá, depois que tem aquele episódio lá com Jezabel, né? Ele fica em depressão ali, vai para o deserto lá e deseja a morte. Né? E a gente sabe que a depressão não curada, não tratada, leva à morte mesmo, né? Se a pessoa não se cuidar, né? Leva ao suicídio, porque ela acha que a única forma de escapar do problema é tirando a própria vida. É um assunto muito difícil de se tratar, mas eu acho que ultimamente no meio evangélico já está se abrindo mais as portas, né? Acho que não só no meio evangélico, porque é um preconceito, né? No Brasil o pessoal não queria consultar psicólogo, né? Não sou doido, psicólogo é para doido e tal. Hoje já se entende mais que todo mundo precisa de uma terapia. Se você ainda não fez, aproveita aí o doutor. Perfeito. Aí. Daqui a pouco ele vai deixar os contatos aqui. Vamos continuar aqui. O que você traz agora, isso é de extrema importância. Eu até preciso compartilhar com você e com quem está nos ouvindo e nos assistindo. Eu vim de uma experiência onde eu estava num culto, enfim, há alguns anos atrás, antes da minha formação. Antes da minha formação, não, eu já estava no início da formação. A pessoa teológico ou na psicologia? Na psicologia. Na psicologia. A pessoa que estava pregando, a pastora em questão, ela chamou as pessoas para uma oração de cura. E chamou as pessoas lá na frente. Chamou as pessoas que estavam com câncer, em tratamento, e ungiu, orou, bom, enfim, tudo aquilo que a liturgia manda, né? E pediu para que essas pessoas procurassem um médico. E daí ela chamou as pessoas que tinham um certo tipo de questão espiritual, demanda psicológica, mas / espiritual, em questão a depressão. E você que tem depressão, ela falou justamente assim, você vem para esse lado que você vai receber uma oração específica. Eu peguei e pensei assim, peraí, a pessoa que está com câncer recebeu a oração e vai procurar um médico. Por que a pessoa que tem depressão, ela não vai
ela não precisa procurar um psicólogo. Ela vai receber oração e não vai procurar um médico, um profissional, né? É exatamente o que você está trazendo. É tido como algo espiritual, falta de Deus, falta de comprometimento. Você precisa se doar um pouco mais, você precisa se abrir um pouco mais. É falta de oração. E às vezes a pessoa se mata de orar, lê a Bíblia o tempo inteiro, mas fica um vazio, né? E eu tomei a ousadia e fui perguntar no final do culto para essa pastora: por que o Deus que cura o câncer através de um médico não pode usar um psicólogo para ajudar a tratar uma terapia, através da terapia uma depressão? Então isso começou só a borbulhar, a ferver dentro de mim esse anseio de buscar essas respostas. Um assunto que tem muita relevância dentro do âmbito religioso, e não só religioso, mas na nossa sociedade como um tal, é a família. Né, que é o assunto em questão do nosso podcast. A família ela é contemporânea, ela é tradicional, ela tem diversos modelos. Hoje a gente tem uma nova constituição de família, e eu falo novo não no sentido de ser uma novidade em si. Sempre houve, é que hoje a gente fala sobre. Hoje a nossa própria lei, ela reconhece todos os tipos, alguns tipos, né, de relação e de união, o que é muito legal porque vem dar visibilidade a essas pessoas que desde lá de trás já vivem nesse contexto, mas hoje tem um amparo. Né? É muito interessante você abordar esse assunto, porque eu ultimamente não estou dando aula, mas sou professor também e dava aula. E quando eu dava aula, às vezes é difícil para um aluno, e eu acho que a gente vai abordar um pouquinho mais esse assunto, nessa questão que você está tratando agora sobre o conceito de família, porque tem alunos que você fala, vem para o Dia dos Pais. Sim. E aí ele só tem 2 mães. Perfeito. Tá? Ou vem para o Dia das Mães, ele tem 2 pais. Ele é um filho adotivo, ou filho de um... Né, um é genitor e o outro é um pai do coração. Tal. Então, há esses conflitos mesmo em sala de aula. Então, é um assunto muito pertinente para você tratar aqui. A Constituição já reconhece todos os tipos de convivência familiar, assim, digamos assim? Sim, a própria Resolução 175 do CNJ, né, ela dá essa abertura para que esses novos modelos, e eu quero dar ênfase nessa questão, o novo não significa de agora, o novo significa... Porque sempre existia, só não era reconhecido legalmente, Hoje né? tem uma visibilidade, hoje tem uma abertura para a gente viver, falar sobre e entender também a questão, né, de uma maneira muito saudável, muito tranquila. Mas sem fazer julgamento de valores, né? Aqui perfeito. Essa não é a ideia aqui. Não é a ideia. Falar que essa é essa ou essa é aquela. Essa é melhor, a outra é pior. A ideia é entender que conflito existe em todas as famílias. Nos seus diversos modelos que nos são apresentados, vai existir o conflito. Né? Então, a partir dessa indagação, onde eu comecei a entender, me veio uma outra interrogação. O Deus que cura o câncer através do médico, né, nesse âmbito religioso, não é o mesmo Deus que vai curar o depressivo através de um psicólogo. Essa depressão ela só vai ser curada com oração. E eu comecei complicado, né? E eu comecei a entender assim, e sobre a família? Então, assim, eu tive um grande mestre, né? Luiz Tarelho, se tiver a oportunidade de nos ouvir, um grande abraço. Ele falou assim que pior do que você ter um problema ou uma situação mental é você ter um problema e uma situação mental maltratada. Então, o pastor que detectou, o líder religioso, quer seja qual segmento religioso que esse líder vai estar, ele detectou, ele precisa ter um certo cuidado para trabalhar com essa demanda. Porque essa demanda vai exigir dele algumas ferramentas que talvez ele possa não tê-las. E aí ele tem que ter a humildade de falar, bom, até que eu posso ir daqui para frente não é a minha área, né? Sim. E transferir com muita responsabilidade essa pessoa para alguém profissional, conduzi-la até um profissional para que possa cuidar dela. Não é abandonar também, falar, vou orar por você e acabou, né? Eu acho que desde a criancinha que está lá na escola da igreja, enfim, de qualquer segmento que for, e que o líder, o professor, ele for detectar essa demanda nessa criança, ele já pode ficar com um alerta, procurar esse pai, olha, eu observei que ele não brinca como as outras crianças, não tem uma certa interação, vamos pensar sobre, vamos conversar sobre. Eu acho isso muito interessante. Nessa segunda interrogação que eu falei sobre a família, começam os conflitos. Então, como que funciona a mulher que ela é agredida pelo marido no âmbito religioso? Não vamos orar. Vamos nos posicionar.
né? Não é bem por aí. Será que foi realmente uma agressão? Será que você está cumprindo a ordem bíblica de ser submissa ao seu esposo, né? Perfeito. E essa questão de submissão leva a mulher, às vezes, a uma subserviência. Até o ponto dela morrer, né? Porque é isso que acontece com os feminicídios que ocorrem por aí. Sim, e submissão é diferente de subserviência. Né? A subserviência ela está muito ligada a uma atitude de alguém que manda e alguém que recebe a ordem. Né? Então isso também é muito legal a gente trazer aqui, porque hoje se existe uma certa, digamos que uma certa versatilidade da própria mídia de expor essa questão como um podcast deste, por exemplo. Mas ainda existe uma resistência muito grande nesse âmbito. Então assim, será que realmente houve essa agressão? Você não está interpretando de uma maneira muito equivocada? Parece que a voz da mulher nunca é ouvida quanto deveria ser, né? Perfeito. Não tem palco. O problema não é do outro, é sempre da esposa, no caso. É sempre da mulher ali, né? Isso. Então eu comecei a entender, peraí. É porque a sociedade é machista? Eu acho que isso é patriarcal, né? Isso é contemporâneo, isso é histórico, né? A gente vem de uma sociedade que alguém manda e alguém recebe ordem, né? Freud vai dizer há quase um século que ser é igual a ter. Eu só sou se eu tenho. Então, se eu não tiver, eu não sou. E o que eu vou fazer para ter não importa. O importante é eu ter. Então, assim, o importante é eu ter família. Não importa de que família nós estamos falando. Eu sou família. E o título família dá um certo status, né? Uma segurança, Sim, né? Sim. Você chega num lugar, você fala, eu sou casado. O que na realidade nem sempre é segurança ter família, né? Perfeitamente. Em muitos casos. No caso de conflitos como esse. Perfeitamente. O melhor seria desfazer a família, né? E eu fui procurar o que na psicologia jurídica? Primeiro que a psicologia jurídica ela vai trabalhar muito ligado... Já ia perguntar para você, como é que ela trabalha? Né? Isso, ela atua basicamente no âmbito dessa área de sucessão, de família e sucessão. Enfim, todo mundo conhece a antiga vara da família no fórum. A gente vai trabalhar diretamente com divórcios. Não sei se você já ouviu falar da temática... quando os pais se separam, que a gente vai falar da alienação parental. Sim, já ouvi falar. Aonde um cônjuge vai falar pro menor do outro cônjuge, né? Isso é complicadíssimo. Porque ele não é seu pai, porque ele está convivendo com... Sim, você vai colocar indiferenças ao ponto de que o menor possa se voltar contra a outra pessoa, né? O pai, a mãe, enfim. E lembrando que nós não estamos falando aqui só do modelo tradicional que nós estamos falando do construto de família. Independente do modelo que seja, pode acontecer essa alienação parental, né? Independente do modelo. A gente está falando da Constituição e do construto de família, né? E é importante para quem está em casa pensar nesse viés. Dá uma especificada dos tipos de famílias que são reconhecidas, porque às vezes a gente fala... E algumas pessoas talvez não pensam que existe, né? Tem gente que vive A gente tem aquele modelo tradicional, né? A gente vai dizer o heteronormativo, né? O pai, a mãe e o pai. E a gente tem novos modelos hoje também. O parental, monoparental, a família que tem um pai, a família que tem uma mãe, que hoje é uma realidade no nosso cenário, mães que acabam assumindo. Chamadas mães solos, né? Exatamente. Que cuida do filho sozinho. Ela e o filho é considerado uma família. É uma família, é um modelo de família que também existe e precisa ser reconhecido enquanto direitos, valores, enquanto construção de família. E é até bom você falar isso, porque tem muitas mães que cuidam do filho sozinhas, chamadas mães solos, e elas não pensam que elas são uma família, entendeu? Que ela é uma família. Ela pensa que eu não tenho família. Exatamente. Não é? Mas percebe que isso é uma construção histórica. É uma construção histórica, é cultural, né? É que família só se fosse a normativa ali. Ela com filho já não é considerada família para ela. E ela vive naquela pendência. Nossa, eu não tenho família. Sim, então você pensa assim, minha mãe teve um casamento terrível. O meu casamento hoje também é terrível. Mas eu não apanho. A mulher vai falar, mas pelo menos hoje eu não apanho. A minha mãe apanhava. Né? Então, assim, ela traz essa carga também de que família é isso, né? E família é uma construção maravilhosa, é uma construção de ideias que são compartilhadas, de vínculos afetivos que são construídos, e isso é muito importante a gente pensar nesse viés. Então, os modelos parentais, monoparentais, a gente tem a família homoafetiva hoje, que também é reconhecida por lei e tem os mesmos direitos de uma família heteronormativa, o que é importante a gente falar também, né? Por exemplo, um casal homoafetivo que adotou uma criança,
né? Como que funciona a questão da paternidade, da licença paternidade, como que vai... Da mesma forma do Tem caso... os mesmos direitos do mesmo do direito. outro, né? Claro que nessa ocasião, somente uma pessoa vai ter o direito a esse afastamento, a essa licença. Mas existem os mesmos direitos. É né? interessante isso. Dessa construção. Isso é muito legal a gente falar. Que tem pessoas, por exemplo, que acabam até adotando uma criança e não sabem os direitos que tem, né? E dentro dessa conjuntura, né, de fé, religião, psicologia, eu comecei a observar alguns conflitos dentro da própria igreja. E como que eles eram manuseados. Vamos lá. Como que eles eram tratados. Por exemplo, um possível divórcio. A gente está observando uma certa situação de vulnerabilidade de uma parte, existe uma pessoa sendo agredida psicologicamente, fisicamente, e eu quero falar para você que está em casa, tem muitas pessoas que pensam que a agressão ela só é física. Não, ela é psicológica também. E a agressão e a violência doméstica, ela começa com uma atitude muito singela. É mais ou menos assim, fala baixo, não ri tão alto, não veste essa roupa, não se comporta dessa forma. E a pessoa ela começa aos pouquinhos a se recolher, a entender realmente, né? Eu estou dando uma risada muito alto. Realmente eu estou me expondo muito. De repente ela entrou nesse jogo. As pessoas perguntam, meu Deus, a pessoa acabou de apanhar, ela não tem coragem de ir numa delegacia? Olha, você imagina, você já ouviu que você não vale nada, que você não presta, que você não se sustenta, que você isso, que você aquilo, que você aquilo. E às vezes essa fala já vem desde a infância. Ela dos ouve pais isso em falando, casa. No caso... Um pro outro. O pai fala pra mãe, Isso. E aí ela acaba refletindo nela também, e a mãe e o pai falam pra ela também, né? Você não vale isso nada. mesmo. Então já vem ouvindo isso desde a infância. É isso mesmo. Aí em casa o comportamento é repetitivo também com o marido ali, com o cônjuge. Isso mesmo. E daí a pessoa acaba partindo que eu digo que é o escopo, é o ápice do modus operandi, a agressão física. Então, Da agressão verbal vai pra quer física. dizer, a agressão física, ela é uma consequência. Ela é uma consequência, mas tudo que vem antes da agressão física é tão mais forte do que isso, que às vezes ela acaba recebendo a agressão física como um complemento. E ela já está destruída. Pior era o psicológico, está destruída emocionalmente, né? Destruída. Ela está sem forças, ela não tem resistência, né? Ela não tem resiliência. E eu comecei a observar muito isso dentro do âmbito da igreja, né? Da fé das pessoas. E é interessante muito o que você está falando aqui, estou muito feliz com a sua presença aqui, porque cada pessoa que é casada, quando você está falando aqui, eu estou fazendo uma reflexão, eu sou casado. Sim. E eu tô me perguntando, será que em algum momento também minha esposa está aqui, né? E ela talvez não falaria aqui agora, mas será que em algum momento também eu já fui abusivo com ela também? Isso. Porque é um aprendizado, você vai aprendendo aos poucos, em alguns momentos assim e tal. Sim. A melhorar. E o fato de você ser uma pessoa religiosa não significa que você não tenha um relacionamento abusivo, porque às vezes a própria religião, né, mal interpretada, vai dar base para você, aquilo que a gente está falando aqui há pouco, né? Sim. Ser um homem abusivo que, em vez de elevar a autoestima da sua esposa, você acaba menosprezando os valores que ela tem, né? É sobre isso. E eu comecei a ter essa segunda indagação, como eu te disse no início, e eu falei, não, a gente precisa ter um início. A gente precisa começar a falar disso. E eu comecei a ter um certo tipo de resistência, porque eu pensei assim, falei, não, peraí, eu preciso começar a falar o que eu penso e o que eu estou sentindo e o trabalho que dá para ser feito. Então eu procurei, né, as autoridades, enfim, as lideranças, e comecei a compartilhar esse sentimento. Dentro das comunidades religiosas mesmo. Dentro dessa comunidade religiosa, das comunidades religiosas. E eu comecei a sentir algumas resistências. Porque existe um modelo que é patriarcal. Uma coisa que você estava falando aqui sobre o divórcio, que você assistiu Resistência, porque, tipo assim, a mulher já sofre uma agressão física ou verbal dentro de casa. Só que ela frequenta uma comunidade religiosa. E parece-me que quando ela se separa, entre aspas, acabou a família dela, ou seja, na verdade não acabou. Se ela for cuidar dos filhos, a família dela continua no outro modelo. Isso. Pelo que a gente já aprendeu até aqui, certo? Sim. Mas na comunidade religiosa, ela já é vista como uma pessoa que separou do marido, ou seja, não é vista como uma cristã, uma devota verdadeira. E ela acaba, às vezes, sofrendo, não diria, é quase que a mesma coisa, vamos dizer assim, um sofrimento psicológico
Porque agora ela continua membro de uma comunidade religiosa, mas ela já é vista como uma pessoa separada, que o casamento não deu certo. Não foi sábia. Não foi sábia o suficiente para manter o casamento. E aquele sofrimento dela vai perdurando mesmo dentro da comunidade religiosa. E eu creio que é muito relevante o trabalho que você faz. Sim. Então eu comecei... Porque as comunidades religiosas têm que saber disso, têm que saber lidar com isso. Porque senão ela acaba sendo uma tortura para as pessoas também. Exatamente. É a questão... Uma extensão do lar ali. E é o que eu falo. Em conflitos. Mexeu, trata. E quando você mexe e não trata ou trata da maneira incorreta, né? Daí você complicou pior. Ficou pior a situação, perdão. A situação ficou muito pior. Porque, como eu falei no início, pior do que ter uma questão mental é ter uma questão mental mal tratada. Então, assim, mexeu, trata. Cutucou, direciona para um profissional da área. Entendeu a demanda? Chama um profissional, encaminha, né, humildemente essa pessoa que está nesse conchavo para que ela possa receber esse atendimento. Tem uma fala que você disse aqui que é muito... Eu vou ressaltar. É muito importante aqui. Procure um profissional da área. Sim. O que acontece com as pessoas é que às vezes ela quer contar para o amigo, quer contar para o melhor amigo ou amiga, quer contar para a mãe ou para o pai, para o irmão. E nem sempre eles são profissionais da área. Sim. E aí você ouvindo a opinião de um, a opinião do outro, e às vezes, em vez de melhorar a sua situação, acaba o quê? Sim. Piorando, porque não é profissional da área, não é um psicólogo, não é um, né? Sim. Então, procurar sempre um profissional. Veja bem o que você está falando. A gente está batendo esse papo aqui. Vamos supor que você é uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica, né? Física, psicológica, enfim. Eu sou um amigo seu de trabalho, né? E você chega para mim e fala assim, Wagner, eu fui agredida anteontem, né? E eu vou falar para você assim, não, você tá doida, vai procurar uma polícia, denuncia esse homem, enfim, faz alguma coisa. Hoje se apanhou de novo, sofreu violência novamente. Você vai falar para mim? Não. Por quê? Porque eu vou falar, você não tem vergonha na sua cara. Porque você acabou de sofrer uma violência, eu acabei de falar, a pessoa se fecha. Então ela vai se fechar para a família, ela vai se fechar no conchavo religioso. E quando você procura um profissional da área, não significa que o profissional não vai falar para você procurar uma ajuda da polícia, enfim, os órgãos competentes. Ele vai fazer você criar força e para que você possa entender o seu interior ao ponto de você entender que você necessita de ajuda. Porque assim, uma coisa é você ajudar, a outra coisa é a pessoa precisar e a outra coisa é a pessoa querer. Né? Então eu para fechar a temática da jurídica, da psicojurídica, eu encontrei essas ferramentas que eu necessitava. Então hoje, para atender uma criança que é vítima de uma alienação parental, no âmbito jurídico, os pais se separaram. Então depois de 5 anos a mãe resolveu falar que o pai tomava banho com a criança e ela percebia certos tipos de carícias que não era normal entre um pai e filha. Peraí, mas depois de separado, depois de alguns anos, e não significa que não aconteça, tá? Vamos deixar muito claro. Às vezes ela só criou coragem para contar depois, né? Eu quero deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo, não significa que isso não aconteça. O que eu estou dizendo é que a gente não pode se pautar numa questão pessoal entre as duas partes, né? E eu acho que nós, enquanto psicologia, a gente pode dar esse suporte para a pessoa entender qual é a relação que ela está inserida, né? E agressividade, por que nós temos gerado? Mas aí, quando a mãe tardiamente revela isso, não tem muito como provar, né? Na verdade, a criança ela vai ser submetida a ela vai passar a ser assistida por esse cenário jurídico. Então, a gente vai ter o psicólogo judiciário, que é da própria comarca, onde, enfim, o processo vai estar em questão, e as partes, né, envolvidas podem contratar suas perícias técnicas, que aí entra a minha área de atuação. Perícia técnica, assistência técnica, laudo periciais. Então, a gente vai atender essa criança também. Agora, veja só. Através do comportamento da criança, você vai chegar a uma conclusão que ela realmente teve algum tipo de abuso. Sim. E a gente vai pegar sexual, esse menor, e agora você imagina esse menor sendo submetido a essa bateria de avaliações. Porque ele já vinha com um problema que aparentemente já tinha sido solucionado para ele. Sim. E agora retoma tudo novamente, aquele problema, ele tem que conviver com aquilo.
Sim. novamente para poder tratar, né? Sim. Agora você imagina, a gente está falando de conflitos de uma família tradicional. Agora vamos pensar na família homoafetiva. Tá. Na família que tem essa nova visibilidade. Lembrando mais uma vez, não estamos falando que é de agora. A gente está falando de algo que hoje tem visibilidade. Aconteceu o conflito. Como é que a gente trata? Diferente da família tradicional? Não é da mesma forma. Da mesma forma. Então, assim, o casal homoafetivo ele pode também sofrer um divórcio. E vai ter a mesma prerrogativa, a mesma tratativa que o casal tradicional, patriarcal, ele tem. É da mesma forma. Né? Então, primeiro você conquista o espaço de ter o direito a ser família, né? O casal homoafetivo. E agora ele precisa conquistar um outro espaço de saber que ele também tem todos os direitos que o casal tradicional heteronormativo, digamos assim, tem. Tá. Falando dos mesmos direitos, por exemplo, um casal homoafetivo, sendo 2 homens ou 2 mulheres. A Lei Maria da Penha também apoia ambos os casos ali? É mais no caso das mulheres. É mais para as mulheres. Mais para as mulheres, praticamente, especificamente, é com mulheres. E vai precisar ter a mesma conjuntura. Alguém que agride e alguém que é agredido. Tá. E ter Porque esse pode ser histórico. que uma mulher, ambas vivendo juntas, uma bata na outra. Sim. Que eu acho que deve acontecer Sim. isso também, porque relacionamento... Aí vai ser avaliado, vai ter uma questão pericial para entender uma questão de subordinação também. Quem Lembra é que eu quem falo? ali Sim. da relação? Porque assim, a gente percebe que a gente tem essa construção, né? Um casal, um homem e uma mulher. A gente tem uma posição referente ao que a sociedade espera do homem e o que a sociedade espera da mulher, né? Em questão de posições, em questão de abertura, de entrada, de saída, enfim. No casal homoafetivo também. No caso, na questão de 2 mulheres, né? A sociedade vai... Até ter uma coisa engraçada, porque a sociedade vai perguntar quem que é o homem da relação, né? Na verdade... Isso seria uma ofensa, essa pergunta? Então, depende de como você interpreta ela. Tá. Né? É a mesma coisa a questão da transexual, da mulher trans e da travesti. Né? A mulher transexual é a mesma mulher que a gente está falando... Perdão. A mulher... transexual é a mesma que a travesti. É que a travesti, num conceito muito... um conceito antigo, mas muito próximo de agora, era tido como a marginalizada, como a prostituta, como aquela que ficava nas ruas, tal, né? E hoje a gente tem a visibilidade das... como diz aquelas... os profissionais da mídia, os influencers, né? Que estão partindo por um processo de transição e estão dando visibilidade. Então a mulher... E às vezes já estão inseridas no mercado de trabalho, né? Porque já tem uma imagem, né? Deveriam sempre estar inseridas, né? Mas só que a sociedade sempre estigmatizou e deixou, né, à margem da sociedade. Então essa temática da Lei Maria da Penha, ela é específica para as mulheres e vai ter essa construção de subordinação, né? Eu sempre fui subordinada, ela sempre fez isso, ela sempre me expôs, ela sempre me agrediu. Existe um histórico de boletins, então aí se aplica. Né? E para o homem é a mesma coisa? Para o homem não. Para o homem já é uma outra construção, né? Já é um outro entendimento. Então percebe que a própria psicologia jurídica ela está tentando dar suporte e entender essa relação que é nova. Né? E é complicado, porque o homem também vivendo com outro homem, pode acontecer de um ser abusivo com o outro, né? E aí a gente vai partir do pressuposto da relação abusiva. Né? A famosa... Existem alguns termos que são bem da mídia, né? Tipo bateria social, relação tóxica. Estou numa relação tóxica. Quem diz que você não é o tóxico da relação? Tem isso também, né? E isso cabe a uma questão de interpretação. Mas aí a gente vai ver o abuso na relação. Que aí seria uma outra vertente que eu abracei assim muito forte, que é a agressividade no âmbito da família, das relações. Por que nós estamos gerando um produto agressivo? Quando a gente fala em produto, a gente está falando de pessoa, né, enquanto psicologia. Eu tenho percebido, e acho que você vai entrar nessa área agora, que as pessoas andam muito irritadas, muito nervosas. E existem vários tipos de relacionamentos. A gente está trabalhando aqui especificamente sobre a família, mas quando eu estou no trânsito dirigindo um carro, eu estou me relacionando com outros motoristas que estão ali na mesma situação que eu, no mesmo trânsito que eu, né, na mesma pressa de chegar ao seu local de trabalho, ao seu compromisso.
E as pessoas vivem estressadas. Querem tudo para ontem. Todos querem ser o primeiro. E não dá para ser o primeiro em tudo. E isso, eu acho que é um reflexo da família, né? Que a família é um reflexo da sociedade ou vice-versa, né? Eu acho que é um espelho, né? Agora, vamos pensar no trânsito, que eu acho que esse assunto ele é plausível. Nos anos 60, eu tô dirigindo. Eu xingo outro motorista. Eu só xinguei. Nos anos 70, eu abro o vidro para xingar. Nos anos 80, eu xingo, abro o vidro e vou gesticular. Nos anos 90, eu abro o vidro, xingo, gesticulo e simulo que eu vou abrir a porta. Nos anos 2000, eu xingo, abro o vidro, gesticulo, abro a porta e levanto do banco e fico de pé do lado do carro. Em 2010, eu xingo, gesticulo, abro o vidro, saio do carro, vou com uma arma e mato outro. O que mudou de 60 para 2010? Só piorou, eu acho, né? A evolução, é o anseio, é essa ansiedade que a nossa sociedade está produzindo. Lembra que eu falei no início? Ser é igual a ter. E não importa o que nós vamos fazer para ter. Então eu quero ter a família. Eu quero ter o carro. Eu quero ter o emprego. Então se para mim ter o emprego eu tiver que passar em cima de 10, não tem problema. Eu passo em cima de 10 Eu passo em cima de 10 para ter para não chegar emprego. atrasado, mesmo que eu atrase, a culpa seja minha, eu vou passar. Eu preciso entrar. Você está me atrapalhando, é o outro que me atrapalha sempre, né? Você tem que sair da minha frente, eu preciso entrar. Para mim comprar meu carro, não importa o que eu vá fazer. Se eu vou pegar, se eu vou simular, se eu vou comprar e não vou pagar, eu preciso ter. Né? E a família, a mesma coisa. Se eu precisar trair, se eu precisar passar a perna em um, se eu precisar roubar o companheiro do outro, não tem problema. O importante é ter. E o ambiente familiar que você disse que que eu falei que é um espelho, você fez uma analogia. Como que as famílias vivem hoje? Eu atendo famílias, por exemplo, já atendi famílias e atualmente trabalho com isso também, aonde a mãe fala com o filho pelo WhatsApp dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa. Ela vai perguntar para o filho o que ele quer comer. E ele vai responder pelo WhatsApp. Eu conheço famílias que não se falam e passam uma semana dentro de casa sem conversar. Sem saber que o pai está no quarto, que a mãe, enfim. Casais que não se falam. Casais que ficam com o celular o tempo inteiro. O problema é o celular? Não. O problema é como eu uso essa ferramenta. Então, qual que é o anseio? Qual que é o produto que a gente tem gerado? Então, ele mantém um status de casado, mas eles não se falam ali. Eu conheci uma família que, quando iam almoçar, eles não se falavam. Né? Brigado, irmão com outro irmão, irmã com outra irmã. E na hora que ia pegar o almoço, eu achava meio estranho. Porque na minha família tem conflitos. Houve conflitos antes. Sim. Né? Sempre tem. Mas, tipo assim, na minha família, quando eu vivia antes de casar com meus irmãos, a gente discutia, mas minha mãe sempre falava, a virtude de vocês não guardam mágoa um do outro. Sim. A gente não ficava sem se falar. A gente brigava, mas se um precisasse do outro, já ligava, entendeu? Já resolvia. Agora, eles pegavam comida assim, aí virava as costas, o outro ia lá, pegava, virava as costas, um ia pro quarto, outro ia pra sala pra comer. É estranho, né? Sim. Eu tô achando esse podcast muito interativo, né? Porque ele tá muito assim, analógico, né? Nesse sentido da gente fazer essas pontes. Vamos pensar, por que o Natal não é mais o mesmo? Que era um conceito de família, de união, né? Você lembra daquele Natal onde ficava o velho, aquele patriarca da família, ou a matriarca, né? Aquela pessoa que tem aquele status, e ela contava as mesmas histórias todos os anos, e ficava todo mundo em volta dela, todo mundo querendo ouvir. Hoje eu não quero mais ouvir o velho. O velho me cansa. Mas de novo, essa mesma história. O que você está falando é muito relevante, que eu tenho um filho pequeno, o menor tem 4 anos, ele fala, de novo, papai? De novo. Né? Aí coloca a mão no ouvido assim para não querer ouvir. De novo. É que então, vocês não me amam, levam uma bronca e falam que você não me ama. E sobre o amar, né, o que hoje a gente não tem na família? O limite. E o limite é só falar não? Não. O limite é entender que você pode ir até um lugar. E quando você encontrar o outro, existe um outro que também começa para um lugar. Então, quando a gente entende que cada um tem seu lugar, a gente começa a criar uma questão de respeito. Eu acho muito legal no trânsito ou na condução, enfim, quando você dá passagem para alguém. A pessoa fica surpresa. Ontem, falando de passagem, ontem eu estava dirigindo o carro com as crianças e aí veio uma ambulância.
E o farol estava fechado e eu vi que a ambulância, onde eu estava, não tinha nenhum carro atrás de mim, eu era o único ali. E ela foi pro outro lado, não tinha uma fila de carro. Mas quando ela percebeu que eu saí, aí ele deu uma resinha e voltou pro meu lado e eu passei. E aí a minha filha falou assim, papai, você deu espaço para ambulância, papai. Sim. Ela conseguiu passar. Eu falei, não, mas ali é uma vida. Né? Ela precisa chegar rápido ao hospital, precisa ser salva. A minha parte de fazer com que ela seja salva é dando espaço para ela chegar rápido no hospital. Mas assim que o farol abriu, o cara que estava do meu lado já começou a buzinar, porque eu fiquei atravessado na faixa. Achou um absurdo. E já achou um absurdo. Ele não entendeu que segundos atrás eu dei espaço para uma ambulância passar. Isso mesmo. Para salvar uma vida, que podia ser o filho dele, ou a esposa dele, ou o pai dele que passou mal. Ele não sabe quem está ali na ambulância. Mas entre o que a gente falou, não interessa. O interessa é eu chegar cedo no meu trabalho. Não importa quem esteja na ambulância. Então, o que a gente tem produzido? A gente tem produzido esse produto social impaciente e agressivo. Então, hoje, as pessoas saem de casa pronta para qualquer coisa. Eu só preciso que alguém esbarre em mim. Você já sai para brigar, né? Eu já saio pronto para isso. Porque é esse anseio que as pessoas estão construindo, né? Que a sociedade está gerando. Então, isso tem muito a ver com família também. Porque as famílias, elas estão partindo para um outro modelo, para uma outra esfera de entendimento que não se ouve falar. A falta de diálogo, né? E a falta de diálogo dentro do ambiente familiar é algo assim que tem tomado uma relevância, uma proporção tão grande. Mas aí entra o conflito, porque o filho não quer ouvir o pai, né? Sim. Agora eu te pergunto, o pai está falando da maneira correta? Tem esse detalhe, né? Pai culpa o filho, né? E o filho culpa o pai. Eu recebo mais no consultório que elas falam assim para mim, Wagner, falei uma, falei duas, falei três. Na terceira eu bati. Você concorda? Lá em casa é assim, uma vez, vem pra cá. Segunda vez, a terceira... Então, eu falei, daí as pessoas perguntam sempre, você é a favor de uns tapinhas? Eu não sou a favor, mas aí é uma opinião particular minha. Não sou a favor nem de um tapinha, nem de um tapão, né? Eu venho de uma educação onde eu tomei uns tapinhas. Eu também, apanhei muito, né? Eu tomei uns tapão mesmo. E daí existe um texto pra gente, que a gente tem na nossa boca, Wilson, que é assim, apanhei tanto e olha o ser humano que eu sou hoje. A sociedade apanhou tanto e olha o que a sociedade está apresentando nas ruas. Então ela aprendeu que a gente ganha batendo, que a gente ganha agredindo. E violência gera violência, né? Que a gente ganha na força. E perdemos a maior capacidade do ser humano como animal, né? Que somos animais. De pensar e de falar. Isso. De se comunicar. E às vezes eu digo, com tantos meios de comunicação, existem guerras, né? Porque a gente não sabe se comunicar, isso é a verdade. Sim. Dentro de casa é uma guerra. Sim. Todo dia. Quase. Agora a gente pensa, daí eu falo pra mãe assim... Tá, você disse que falou uma, duas, na terceira você bateu. Quem disse que você falou de uma maneira correta? Não, porque eu sou mãe, porque isso, porque aquilo, porque... Eu falei, tá, e você não é mãe, você não entende. Eu falo, tá, eu não sou mãe, mas você veio procurar um profissional da área para trabalhar com a sua família. Então vamos lá? Vamos partir desse ponto? E daí a gente entende que o que faltou foi comunicação. E existe falhas na comunicação. Hoje, a criança não quer mais me ouvir. Né? Hoje o menor não quer mais me ouvir, mas eu consegui descer no nível do menor para falar a linguagem dele? Eu consegui entender a mensagem que ele quer passar? Às vezes uma mensagem é um exemplo. Às vezes a mensagem é não gritar. Às vezes a mensagem, mesmo nervoso, é não mostrar aquela fúria. Se permanecer em silêncio. É se permanecer em silêncio. Então, respirar, assim, deixar passar o seu nervoso, né? Para não descarregar na criança. E há aquela coisa, né? O seu pai chegou nervoso. Então, assim, maneira hoje. Ai, sua mãe tá irritada hoje, então maneira. Então, assim, eu já vou me recolhendo, né? Aquela coisa de vamos estourar uma pipoca, vamos comer uma pizza. Hoje você compra uma pizza, bota na cozinha, uma pessoa pega um pedaço, vai para um quarto, outra vai pro sofá da sala, outra vai para outro quarto. Não tem aquele convívio familiar ali, né? Poxa, a pizza é redonda, ela é toda grudada, ela precisa ser cortada. Esse momento é para ser compartilhado, né? Então hoje a gente está gerando esse produto social de agressividade. Então, o certo seria você esperar o momento certo para se comunicar, né? Sim. A comunicação é fundamental. Sim. Para resolver conflitos familiares, nesse caso. Pelo menos para amenizar, né? Sim. Você percebe, por exemplo, um conflito familiar, um final de ano. É tenso. Hoje, você organizar uma ceia de Natal é muito tenso. Talvez seria minha esposa que eu diga. Ela fala, eu gosto tanto da família unida. Talvez seja a junção familiar mais preocupante do ano.
Porque como vai juntar todo mundo? Tem sido mesmo ultimamente, né? Para muitas famílias, né? Tem, assim, e começam, porque o ano passado aconteceu isso, eu não quero passar por isso de novo, o ano passado aconteceu dessa forma. É porque fulano de tal só vai comer, não lava a louça, e depois fica aquela louça para minha avó lavar, né? Porque na minha casa nada. eu não quero, porque depois a bagunça é toda para mim arrumar, e assim, eu sempre quero ir para casa do outro. Só que sabe o que está acontecendo, Wilson? Muitas vezes esse outro não é teu parente. E você, a hora que percebeu, você está passando o Natal com um vizinho de 3 casas para baixo. E daí você chega lá e você pergunta, cadê minha família? Eu não quis sujar minha casa e ele também não quis sujar dele. E daí a gente vai vendo, né, nessa cerimônia que seria algo tão gostoso para continuar esse compartilhar. Para agradecer pelo ano que tiveram, né? Tal. O velho vai dormir 9 da noite, não consegue nem esperar as 10 horas para jantar com a família. Cada um vai para o seu canto e a gente está vendo esse sistema, né, que é algo sistêmico. A família é um sistema dinâmico, se diluindo. E é muito triste. E a agressividade aumentando. Então a gente vê isso no mercado, a criança gritando com o pai e com a mãe, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer. E por que que grita? Porque ela já gritou uma vez. Então ela tem um reforço positivo aí, que a gente vai tratar na psicologia. Gritou uma vez, eu tive, logo na segunda vez eu vou gritar para ter. Né? Então a gente vê crianças gritando com pais, a gente vê pais gritando com crianças, a gente vê marido e esposa se degladiando num mercado. E às vezes na frente dos filhos também. Na frente dos filhos também. E isso serve para... É muito importante a gente frisar isso. Serve para todos os modelos de família. Acontece da mesma forma. O conflito da família tradicional é o mesmo conflito da família homoafetiva. É um assunto que vai. Que vai, hein? Que vai. E é muito assim pertinente. Porque todo mundo, eu acredito que você que está ouvindo aí, passa por um tipo de conflito em casa. E como resolver isso se não tiver a ajuda de um profissional é difícil, né? Porque às vezes a pessoa não tem mais nem força para procurar ninguém mais. Ela já não acredita em si, não acredita no outro, não acredita mais em ninguém. E tipo, vai deixando a vida levar como se... A gente falou no início do ambiente religioso, né? E hoje um pai de um adolescente, vamos supor, esse pai tem seu filho, eles são da igreja. Só que esse pai é o pastor. Como é que faz? Vai falar para quem? Se o pai é o pastor. Né? E esse pai, ou outro tipo de pai também, vai procurar essa liderança. Olha, eu tô com um problema com o meu filho, como é que eu vou fazer? É legal, porque é uma fase muito difícil, uma fase de transição. A adolescência é uma fase de transição. Então você atingir essa demanda é muito complicado, porque a adolescência hoje é diferente da nossa adolescência. Né? A gente vai observar hoje, por exemplo, adolescentes que têm um certo tipo de comportamento que nós não tivemos. A coragem que eles têm de responder aos pais, né? Porque, eu não tinha coragem de responder meu pai. Sim. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, até para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Se preocupe com o grupo. O grupo, ele é fundamental para a criança. O grupo, ele é a mola propulsora que vai fazer esse menor se desenvolver em todos os sentidos. Quando você fala grupo, é o quê? Não isolar a criança, mantê-la... Eu tô falando do grupo que ela está se sociabilizando. Principalmente escola. Mesmo que ela tenha conflitos na escola, não tentar proteger demais, deixar ela resolver os conflitos dela? Claro, ficar de stand-by, né? Sim. Se for uma coisa que precisa de um adulto para conversar. Eu acho que os conflitos, eles são pertinentes da fase do grupo, né? Mas eu digo, o que o grupo oferece para esse menor? Eu tive uma mãe que falou para mim, Wagner, eu organizei uma balada em casa. Eu chamei uma equipe que trabalha com isso, eu coloquei globo, deixei tudo escuro, coloquei jogo de luzes. E eu falei, que legal, eu achei essa atitude tão inovadora, porque ela trouxe o grupo para dentro da casa dela. Ela quis dizer que ela tá aberta para esse grupo. Você não vai pôr piercing, você não vai pôr tatuagem. Não quer dizer que isso é uma apologia para fazer isso, tá? Mas, por exemplo, o grupo põe piercing, coloca piercing. Tá. Por que você, enquanto pai, vai falar não pro seu filho? Existe uma maneira de você falar não. Não vai pôr porque quem manda sou eu e aqui em casa não entra criança com piercing. Né? Então, assim, é muito complicado, porque você já criou um bloqueio ali com a sua criança, com o seu menor. Você já criou um bloqueio com o seu filho e esse distanciamento ele vai se perpetuando para outras questões também, para as outras áreas. Não pensa que é só na questão do que ele quer fazer. A primeira experiência dele com drogas,
quando for apresentado a droga para ele, como é que esse menor vai se portar? Da mesma maneira quando foi do piercing. Se ele falou para você um dia, eu quero colocar o piercing, você falou não, e ele fala, pai, me apresentaram droga, ele não vai falar. Então assim, mas ele vai encontrar alguém que queira ouvi-lo. E quem quer ouvi-lo quer usar junto com ele. Tá, então eu acho que a criança ela precisa se sentir aceita, né? Sim. Porque ela vai usar droga, vai usar um piercing, fazer uma tatuagem antes do momento dela decidir. Porque ela quer ser aceita no grupo que ela está, né? Sim. Você é pai, né? Então você pensa assim, o seu filho quer coisas. Ele quer estar presente, ele quer... Se sentir importante, né? Sim, Então... e o grupo, ele dá força. Né? Freud vai falar que existem 2 grupos sociais, e isso é uma realidade hoje, que dominariam um crivo social, por exemplo. Né? Ele vai falar da torcida de futebol e ele vai falar da igreja. Por quê? Por causa da demanda que ela atinge. Imagina que a pessoa na torcida de futebol, quando ela entra, né, e também é uma prerrogativa dele, ele vai falar que o indivíduo, quando ele entra nesse grupo, nesse cenário, independente de qual seja a sua personalidade, ele se junta com a massa. Então, o homem sozinho, ele é civilizado. Em grupo, ele é bárbaro. É interessante, né? Que às vezes sozinho não tinha coragem de fazer, mas com o grupo ele vai lá e fortalece. Faz. Fortalece. E, de repente, você tá no meio da confusão, no meio da agitação, no meio daquele fervor, e você não é assim. O grupo é assim pro menor, pra criança. Então, o grupo, ele aceita. O grupo, ele é aconchegante. Eu preciso permitir? Não. Eu preciso permitir o acesso. Né? Hoje, o que as famílias estão perdendo é o acesso. O acesso a esse menor. Os cônjuges, eles estão perdendo o acesso um ao outro. Eu fiz uma dinâmica uma vez num consultório e foi muito legal. Eu estava atendendo um casal e eu falei, agora nós vamos ficar de costa um pro outro. Acharam divertido, tava todo mundo feliz. Fulano, me fala a cor da blusa da fulana. Ele não sabia. Não, falou de cara. Falou? Falou. Fulana, fala a cor da roupa do fulano. Os 2 erraram. Totalmente. A gente tá falando de 2 pessoas que dormiram juntos, que foram pra lá juntas e que não sabem como o outro tá vestido. Como é que eu vivo com alguém e não sei como o outro tá vestido? Como é que eu vou conseguir entender o outro, agradar o outro? Do que a gente tá falando? Eu tô falando de algo estereótipo. Né? Eu tô falando de algo visível ao olho. Se eu não consigo entendê-lo dessa forma, como é que eu vou entender o seu interior? Os conflitos interiores. Eu não ouço. Ai, de novo essa história? Tá. E vai falando. E fala aqui, sai aqui. E nós estamos gerando esse tipo de relação. Então as relações, elas estão se diluindo aos poucos. E nós estamos tendo relações sintéticas. Estamos criando subprodutos em cima de um produto que é cultural. Estamos criando sub-relações de algo que a gente tentou construir que não existe. E está findado ao fracasso. Né? Está findada ao fracasso. Existe uma guerra política aí, né? A ideologia de gênero, que também não é um assunto novo, e caberia até um outro podcast, né? Não é um assunto novo, hoje tem visibilidade. Mas eu não aceito, você tem um filho transgênero? Você tem um filho que existe essa demanda? Não, eu não tenho. Então você não tem poder de fala. Você não tem... Você vai ter empatia, né? Você não... E quando a ideologia de gênero acontece dentro do âmbito religioso? Aí é pior ainda, né? Não, a pessoa é expulsa. Ela precisa ser colocada para fora. E daí aquelas leis mosaica lá de trás voltam em cena, entendeu? Então assim, vamos colocar para fora do arraial. Né? E hoje existe, né? Ainda bem que existem hoje movimentos, igrejas que acolhem esse tipo de demanda, que é importantíssimo para a nossa sociedade, que fazem parte da nossa sociedade, e é aquela pessoa que pega a condução comigo, que está no trânsito comigo, que vai no mercado comigo. Então nós estamos falando de ser social, assim como nós. Entendi. O nosso bate-papo aqui está correndo, o tempo está se esgotando. Eu queria tratar de 2 assuntos bem rápido aqui. Perfeito. Porque a gente tratou aqui muito de conflitos, embora a gente falou de filhos, né? Mas existem alguns tipos de abuso em que o filho está sofrendo dentro de casa.
ele procura quem? Ajuda psicológica? Ele procura um profissional Se esse filho... de segurança, sei lá. Se esse filho... Porque às vezes o filho está sofrendo um abuso do pai ou da mãe, sei lá, pode ser físico. Não estou nem dizendo abuso sexual, pode ser... Se essa criança ela está na rede de ensino, hoje a rede... Os profissionais vão tentar... Hoje essa rede de ensino ela tem uma gama muito grande de apoio. Né? Quer seja conselho tutelar, denúncias que são inclusive sigilosas. Então esse menor que está sofrendo esse abuso, ele tem uma rede de apoio. Se for a escola, é fundamental procurar a coordenadoria, a direção da escola, explicar. O pai não vai ser chamado, eles vão entender esse caso, eles vão passar esse caso para o conselho tutelar, que é o órgão vigente responsável por essa questão e que vai... começar a assistir essa família. A ideia não é descobrir o abuso, descobrir que a criança está sofrendo violência, vamos tirar. Não, vamos tratar essa família. Vamos chamar essa família para conversar. Porque às vezes o que está faltando é uma falta de comunicação. E às vezes a mãe nem sabe o que está acontecendo com o filho, ou o pai também não sabe. Sim, sei lá. Pode acontecer, né? Porque com certeza. Essa correria do dia a dia, né? Sim, pode ser um conflito interior, pode ser uma sexualidade, né? Pode ser uma orientação dessa sexualidade que está querendo se aflorar e essa criança não consegue colocar para fora. Enfim, mas a rede de apoio é importante. Então eu percebo que no caso das crianças, assim, o importante é o profissional da educação, no caso, que é onde ele mais frequenta, Sim. até mesmo a comunidade religiosa, Sim. o líder religioso, observar ali o comportamento daquela criança está diferente das outras, né? Sim. E vai observando Perfeito. e vai tentar se chegar a ela para tentar No caso da escola, resolver. sim. No caso da escola, a criança procurar a direção, a coordenação, né? Eu queria que você desse algumas dicas para alguém que está vivendo num conceito familiar, todo mundo vive, né? Só quem mora só, e não está percebendo que está sofrendo um tipo de abuso. Dá algumas dicas aí para a pessoa dar aquela acordada e falar, opa, não é por aí não. Sim. Eu vou voltar um pouquinho no início. Então é muito interessante você observar falas de filhos para pais, né? Filhos falando para pais. Você expondo, eu tenho vergonha. Você tá gorda. Nossa, mas esse cabelo, né? Você imagina... todo o grupo dele tem aquele cabelo desse tamanho. Ele quer ter aquele cabelo daquele tamanho para se fazer participante, para ser pertencente daquele ambiente. Tá ridículo, tá horrível. Né? Já não basta a sua cor, você quer realmente se aparecer, chamar atenção, para que isso? Já não basta quem você é, já não basta onde a gente vive. Ri baixo, como eu falei no início. Nossa, seu jeito é muito polvoroso. Né? Não se exponha tanto. Para que essa roupa? Tire essa roupa, tá horroroso, tá feio, né? Não gostei. Fica quieto, abaixa o tom. Você não tá falando com a tua mãe, você não tá falando com teu pai. Então são frases muito peculiares e que a gente vê diariamente no nosso contexto. Aqui quem manda sou eu. Né? Então você começa a ouvir frases que começa a soar dentro de você uma retórica de uma introspecção, e você começa a olhar e voltar para dentro ao invés de olhar e partir para fora. Entendi. Voltando aqui para o nosso início, para a gente tentar fazer um fechamento aqui. Perfeito. A questão da família que frequenta uma comunidade religiosa. E eu diria, você que é teólogo, eu posso dialogar com você nesse nível, que há uma interpretação errada do texto bíblico. Porque para aqueles que são criacionistas, e eu sou, né, que Deus criou os céus e a terra e tal, e formou o homem e a mulher do pó da terra, e o homem torna-se a imagem e semelhança de Deus. Sim. Certo? E há uma questão de submissão, você citou aí subserviência e tal, mas eu diria o seguinte, que a mulher não foi feita inferior ao homem. Quando você vai para o original do hebraico, o homem... o sexo masculino se torna a imagem e semelhança de Deus na questão do domínio. Então Deus cria o homem e dá a ele o poder de dominar a terra. Olha que interessante. Então o poder do domínio da terra se torna semelhante à imagem de Deus. Sim. E a mulher, quando Deus cria a mulher, ela também se torna a imagem e semelhança de Deus. Por isso você que é mulher, você é especial aos olhos de Deus. Por que ela se torna semelhante? Na questão também do domínio. Sim. Então a mulher... quer você seja homem e não gosta do que eu vou dizer aqui, mas é bíblico, tá? Para aqueles que acreditam na Bíblia, a mulher foi feita para dominar o homem. Então ela não foi feita inferior ao homem, Sim. certo? Sim. Ela foi feita para dominar o homem. Depois do pecado, aí a terra vai produzir espinhos. Então, em meio
aos calos que farão na mão dos homens, né? Ao trabalhar a terra, ela vai produzir frutos. E o desejo da mulher dominar o marido, ele não vai aceitar mais, não vai ser mais natural. Por isso que o homem não quer ser mais dominado pela mulher, mas a mulher ainda continua dominando o homem. Quer você queira, se você é casado, sabe disso. Ou não, porque isso é o instinto da mulher. Então ela não foi feita na criação inferior ao homem, mas igual. Sim. Um complementando o homem, ambos a imagem e semelhança de Deus. E sobre a questão do divórcio que a gente tratou aqui, alguns falam assim, mas quando há um só casamento e tal, Deus não quer que a pessoa se separe e tal. E esse dia eu estava lendo no texto bíblico que o motivo que Deus permite o divórcio, nos textos bíblicos ali, é por causa da dureza do coração do homem. Não é por causa do divórcio. Sim. Porque se existir o perdão, errar nós vamos errar. O homem pode ser, né? E quem está no erro deve procurar melhorar. Mas é a questão que não existe mais o perdão. Se eu existir o perdão, não precisava existir o divórcio. Sim. Mas a dureza do coração é que causa o divórcio. Então, há uma interpretação errada do texto bíblico, muitas vezes, repassado de gerações em gerações, e as pessoas não estudam a Bíblia, né? Por isso que, Sim. às vezes... E pensando que o livro Bíblia, ele já foi traduzido para mais de 2.400 línguas. Então, isso do original para nós... Tem mutação semântica das palavras que vão, né? Tem muitas interpretações complicadas, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar nesse cenário, né? É interessante. De dar essa vazão. Eu queria que você desse dicas para alguém que, neste momento, depois desse bate-papo, chegou à conclusão que está passando por relacionamentos abusivos, que há conflitos em casa e ele talvez não queira desfazer da família, sei lá. Dá alguma dica para essa pessoa ou procurar uma ajuda de um profissional? Não sei, é com você agora. Você que está passando por isso, eu falo que sempre vai existir uma rede de apoio. Você precisa descobrir qual é a sua rede de apoio. De repente, a sua rede de apoio é sua mãe, é seu pai, é seu chefe, é seu amigo, é seu pastor. Procura a rede de apoio. A rede de apoio, ela vai ser a primeira pessoa que vai te acolher. E depois desse acolhimento, a pessoa passa a ser direcionada para um profissional. Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, mas não deixando de... o profissional da psicologia é um profissional preparado para atender essa demanda. Por quê? Ele não vai ser o amigo. Porque quando você quer falar mal do seu cônjuge, vai na barbearia. Você vai pagar para falar mal e ele vai receber para te ouvir. Quando você procura um profissional da psicologia, você vai entender e criar resiliência para você entender qual é o cenário que você está inserido. Né? Então eu sempre falo essa diferença. Quer falar mal do cônjuge? Vai na barbearia, vai no cabeleireiro. Quer falar do seu cônjuge, da sua relação? Procura um profissional da psicologia, que é um profissional totalmente preparado para atender essa demanda, né? No construto familiar, no construto profissional, na relação de agressividade, nos diversos modelos, e é muito importante a gente bater o martelo hoje, né? Existem diversos modelos de família, e todos esses diversos modelos de família, existe a mesma tratativa, enquanto lei, enquanto tratamento psicológico, enquanto atendimento de rede, então é tratado da mesma forma. E acabou aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, Não, né? mete sim. Se você conhece alguém aí, seja um seu vizinho, um parente, um amigo próximo, que está sofrendo um relacionamento abusivo, você pode orientar essa pessoa, ajudá-la a procurar a ajuda de um profissional. Acho que é uma dica importante também aqui, né? Sim. E já falando sobre profissional, eu quero que você deixe seus contatos aí para o pessoal, suas redes sociais, que alguns vão se interessar e procurar você para ajudar a resolver os conflitos, que você é um profissional da área, né? Sim. As minhas redes sociais estão em construção, né? Eu estou dando uma revisada nesse material, mas você pode me procurar como psicólogo Wagner Pereira, né? Se quiser também me conhecer pessoalmente, a gente bater um papo, eu faço atendimento clínico e online também. Através das redes sociais você pode me procurar. E atualmente você pode me encontrar também na Igreja Habitar, Rua Assis, número 116, Barra Funda. Eu tô lá toda quarta-feira e domingo. A gente pode se conhecer, posso te dar um abraço e a gente pode dar sequência aí a algum atendimento que você esteja necessitando. E nas redes sociais pode me procurar. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito relevante, eu aprendi muito, eu tenho certeza que você de casa gostou. Então compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, não esqueça disso. E se ainda não segue as redes sociais, vai lá, ativa o sininho no YouTube, se inscreva lá no Spotify, siga-nos no Instagram também, tá? Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Vitor Design, a Manja Culinária,
a doutora Amanda Fernandes. Se você quer aprimorar o seu sorriso aí, procure a doutora Amanda Fernandes, a biomédica estética. Olha, vai dar um tchan na sua beleza aí, tá bom? E se quiser uma palestra aqui do nosso podcast, só convidar aí, chamar o podcast de palestra. Grande abraço, tenho certeza que você gostou desse conteúdo e mais uma vez, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Tchau, tchau. Valeu, Wagner. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.